Olá a todos, vamos falar aqui sobre os números primos. Você vai ver aqui em primeira mão algumas particularidades envolvendo estes números. O primeiro conceito que temos é aquele conceito aprendido lá na escola sobre o que é o número primo. O número primo é aquele número que só pode ser dividido por 1 e por si próprio, ou seja, apresenta só esses dois divisores. Aqui temos, por exemplo, o número 2. O número 2 só pode ser dividido por 1 e pelo próprio 2. O número 11 também só pode ser dividido por 1 e por si próprio, que no caso é o 11. E o número 23 só pode ser dividido por 1 e pelo próprio 23. Em contrapartida, temos aqui os denominados números compostos. O número ele é chamado de composto se, além de ele ser dividido por 1 e por si mesmo, ele apresenta também outros divisores intermediários. Temos aqui, por exemplo, o número 10. O número 10 ele pode ser dividido, além de ser dividido por 1 e pelo próprio 10, ele tem também divisor intermediário, no caso aqui o 2 e o 5. O 15. O 15 também, além de ele ser dividido por 1 e pelo próprio 15, ele pode ser dividido por 3 e por 5. E o número 27 aqui de exemplo, além de ele ser dividido por 1 e pelo próprio 27, ele pode ser dividido também por 3 e por 9. Temos aqui então algumas particularidades envolvendo esses números primos. A primeira é que o 2 é o único número primo que é par, ou seja, a partir do 2, todos os demais números primos são números ímpares. Esse fato é que vai ser estudado aqui, esses números ímpares, que são primos, ou números ímpares que são compostos. E outra coisa a ser observada é que esta sequência de números primos, entre os demais números naturais, ainda não é uma coisa assim compreendida pelos matemáticos. Não se sabe assim se tem uma fórmula exata que consiga predizer qual o número primo depois de outro número primo. E nem se sabe se realmente existe essa fórmula, se eles têm uma distribuição caótica ou se há alguma regularidade entre eles. Aqui um conceito que vamos trabalhar também é sobre número par e número ímpar. O número é dito par se ele é múltiplo de 2. Aqui, por exemplo, o número da forma 2K1, onde K1 é um número natural, ele será o número par, porque ele é um número multiplicado por 2. Temos aqui, por exemplo, 2 vezes 0 é 0, 0 é par, 2 vezes 1 é 2, 2 é par, 2 vezes 2 é 4, 4 é par, e assim em diante. Do outro lado aqui temos os números ímpares. Os números ímpares, eles são números que sucedem os pares. Ou seja, nós temos um número par, acrescentamos uma unidade e esse número resultante na sequência é o número ímpar. Aqui temos aqui então o resultado aqui, 1, 3, 5, 7, 9 e assim vai indo. Então essa é a característica de um número ímpar, ou seja, ele sucede o número par. Agora pense nessa pergunta: por que 23 é um número ímpar primo e por que 27 é um número ímpar composto? Será que tem alguma coisa que diferencia o número ímpar primo de um número ímpar composto? Ou seja, será que tem alguma assinatura que identifica tal número para dizer assim, esse vai ser um número ímpar primo e número ímpar composto? Nós vamos ver a seguir. A definição clássica que temos aqui de um número composto é aquela definição aprendida também na escola, que o número composto é o número formado por produto de primos. Aliás, este nome primos é justamente de primeiros, ou seja, antes de ter o número composto em questão, ter os números primos se multiplicando entre si. Aqui no exemplo aqui, 27, ele pode ser escrito como o produto de 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, antes de ter o 27, a gente tem que levar em conta que há o 3 se multiplicando 3 vezes entre si. Então esse nome primo quer dizer primeiro ou primordial. Vamos aqui trabalhar com o número composto sobre uma nova abordagem. Além de ser esse número que é o produto de outros números, ele também vai ser trabalhado aqui como sendo um número envolvendo uma fórmula relacionando outras variáveis. Ou seja, a gente vai explicar aqui como é que é a cara de um número composto, ou pelo menos um número que possui um fator ímpar. Então temos aqui por definição
O número será um número composto se ele puder ser escrito desta forma que está destacado aqui. E esse número ele possui um fator ímpar na sua composição, ou seja, ele pode ser dividido por um número ímpar. Então aqui temos as variáveis a, k e n como sendo naturais. Ora, o produto entre naturais é um número natural e a soma entre números naturais é um número natural. Então o número c é um número natural. Observando aqui então a fórmula, o 2k e o 2k mais 1 são dois números consecutivos. Aí aquela ideia que foi falada ainda agora. Se o 2k é par, então o 2k mais 1, que é o sucessor, é ímpar. N é a variação natural entre os números. E A é um acréscimo a esse produto que está destacado. Aqui, todos os números aqui são números naturais. Então o número C é um número natural. Vamos aqui então explicar essa fórmula. Seguindo a sequência 1. O 2k que está do lado de fora, ele multiplica os termos que estão no colchete, indicado pela cor amarela. E na segunda parte, vamos colocar em evidência, primeiro, o A, da parte final da fórmula, e depois o 2k mais 1. Quando colocamos em evidência o 2k mais 1, que ele vem para frente, ele acaba virando então um produto desse número 2k mais 1 pela expressão que está dentro do colchete, que é 2kn mais o número A. Então é um produto com um fator ímpar. Observando a fórmula, o que realmente acontece é o seguinte: o 2k e o 2k mais 1 eles trocam de posição entre si na fórmula, e aquele último A que está somado, ele é retirado. Observando então que tem vamos dizer, um dispositivo prático aí para resolvermos esta expressão. E também ela pode ser refeita, a expressão de baixo, ela pode voltar para a expressão de cima, se o 2k e o 2k mais 1 trocarem de posição, e se esse A ele criar um clone, e vamos dizer, for para fora. O clone sai do colchete e vai, no caso, somar a expressão com o 2k e o 2k mais 1 trocado, ou seja, a expressão ela pode ser revertida. Temos aqui, por exemplo, os números múltiplos de 7. Eles podem ser escritos dessa forma. 6 vezes, abre o colchete, coloca o 7, que é o número em questão, vezes o número n, mais o número A, fecha colchete, mais o A do lado de fora do colchete. Temos então que o número múltiplo de 7 ele é escrito desta forma, onde o número par da forma 2k ele é o 6 e o número ímpar sucessor deste par da forma 2k mais 1 é o 7. Vamos usar aqui, por exemplo, o n igual a 3 e o a igual a 8. Você pode usar na sua casa aí outro valor para n, para a, que você vai encontrar um número múltiplo de 7. Então, usando os termos apresentados, temos que 7 vezes 6 vezes 3 mais 8 dá 7 vezes 26, que é igual a 182. Desenvolvendo pela expressão original, temos que o resultado é o mesmo. Outro exemplo aqui, os números múltiplos de 9 eles são escritos de uma destas duas formas aí. Usando, por exemplo, n igual a 3 e a igual a 5, temos que 9 vezes 29 é 261. Você também pode usar outros valores aí na sua casa que você vai encontrar o número múltiplo de 9. Se fôssemos usar a expressão original, o resultado seria o mesmo. Dando sequência aqui então na fórmula, um fato que vai chamar a atenção aqui é esse último A que está separado, porque o 2 que está na frente da parte azul, multiplicando toda essa parte azul, vai gerar um número par. E este A que está separado, se ele for o ímpar,
O número C, então, vai ser o número da forma par mais ímpar. E o número par mais ímpar será, como resultado, o número ímpar. É este número ímpar que vai interessar para nós aqui. O ímpar, no caso, composto. Pois bem, fazendo aqui o A como um ímpar da forma 2Q mais 1 e substituindo, encontremos aqui então uma expressão que é um produto entre dois números ímpares. Para entender como chegamos a esse produto, então é só substituir o A pelo seu valor ímpar 2Q mais 1. No final colocamos os dois em evidência e chegamos a essa expressão final. Então C é um produto entre dois números ímpares. Então, o número ele é um número ímpar se ele for da forma 2K1 mais 1, sendo K1 um número natural. E, pelo que observemos do número anterior, ele é um produto entre dois números ímpares. E ele vai ser, então, um número ímpar, que é descrito por essa fórmula toda aqui. 2 vezes, abre chaves, K vezes, abre colchete, 2K mais 1 vezes N, mais 2Q1 mais 1, fecha colchete, mais Q, fecha chave, mais 1. Então, é um número ímpar. Então, esse número C ele é um produto entre dois números ímpares e resultará em um número ímpar. Então, por definição, N maiúsculo ele será um número ímpar se ele for da forma 2K1 mais 1, sendo K1 um número natural. Então, voltando para o 27, esse 27 ele pode ser escrito da forma 2 vezes 13 mais 1, onde esse 13 ele é então toda essa expressão que está em amarelo, que pode ser substituído pelos valores K igual a 1, N igual a 4 e Q igual a 0. Então, o 13 pode ser escrito dessa forma. Então, o número 27 é um número composto. Já surge a seguinte pergunta. O 23, ele é ímpar, com certeza, já que ele pode ser escrito da forma 2 vezes 11 mais 1. Mas a pergunta é, ele pode ser, esse 11, escrito dessa forma como foi feito anteriormente? Então, observando aqui, se o 11 fosse escrito dessa forma, que está aqui colocado em amarelo em destaque na fórmula aqui, então o 23 teria divisor ímpar e seria composto. Mas nós sabemos que o 23 é primo, portanto o 11 não pode ser escrito dessa forma, para K, N e Q naturais. Então chegamos à seguinte conclusão, o número N maiúsculo ele será um número ímpar, com 2K1 natural, se esse K1 ele for escrito da forma destacada em amarelo aqui em cima. Ele será composto. E ele será um número primo se ele for um número natural, mas ele não puder ser escrito dessa forma. Então, esse número composto ele tem essa assinatura, onde o K1 ele é igual a essa expressão destacada em amarelo, acima. E já o número primo ele não possui essa assinatura. Ele é ímpar, mas ele não possui essa assinatura. Se você quiser pegar mais conteúdo desse material aqui, então você pode baixar aí pelo seu celular. Lembrando que essa aqui é a primeira parte. Em breve, colocaremos aqui a segunda parte.